noivo. Então, se amanhã ou depois chegar e falar assim, pastor, não era isso que eu queria, cara, vai com Deus, eu vou estar orando para Deus te abençoar. Mas o evangelho não pode ser um evangelho, sabe? Eu fui muito criticado, condenado, porque eu não aceitei o sistema que foi apresentado para mim e eu tinha que aceitar, e aí cobra uma gratidão. Ah, não, isso você está sendo ingrato. Cara, o fato de eu não seguir um sistema que eu não me enquadro nele, que eu não aceito ele, não faz de mim um ingrato. Muito pelo contrário, eu sou muito feliz no tempo que eu passei no ministério em que eu estava, mas eu identifiquei que eu não conseguiria mais continuar lá, cara. Isso não faz de mim um ingrato, muito pelo contrário, isso simplesmente me faz entender que eu achei o propósito e que estamos seguindo em frente agora, amém? Então é basicamente isso, a gente não está apegado a pessoas, a métodos, não, a gente está aqui para viver aquilo que Cristo colocou no nosso coração para que a gente vivêssemos. Aleluia, glória a Deus. Isso aí. Mais alguma? Quer pegar algum contraponto? Não, eu só queria mais uma vez ler um versículo com vocês, lá em Joel, capítulo 2, o versículo 12, ele diz assim: o Senhor Deus diz, mas agora voltem para mim com todo o coração, jejuando, chorando e se lamentando, em sinal de arrependimento. Não rasguem as roupas, mas sim o coração. Eu quero pegar um gancho dessa passagem com a passagem que o Guilherme disse há pouco, do filho pródigo. O filho pródigo, quando ele vai embora, o pai não proíbe que ele vai. Mas quando ele retorna, há algo que ele faz antes de entrar na casa física. É pedir perdão para o pai. Então, querido, se algo sobre a tua vida, se o jugo foi colocado de forma pesada sobre você e esteja atrapalhando essa sua reconciliação, saiba que primeiro ela tem que ser feita entre você e Deus. Antes de você retornar para casa, entrar dentro da casa, do templo físico, se conserte com Deus. O seu vínculo, a sua afinidade, o teu relacionamento é com Ele, e Ele vai te dar o direcionamento necessário. E aqui tem alguns elementos que ele apresenta: jejuando, chorando, se lamentando e se arrependendo. Aí diz: não rasguem as roupas, ou seja, não é necessário nenhum escarcéu. Pastor, busquei o retorno, mas me apontaram, me apedrejaram, fizeram com que eu saísse de lá correndo. O que eu deveria ter feito? Talvez eu deveria ter ido lá, dobrado meus joelhos para o meu antigo pastor, chorado um pouco mais, provado meu arrependimento. Meu amado, entenda algo: o lugar que Deus estabeleceu para que você viva, quando você se consertar com Ele, Ele já vai preparar que você entre. O lugar que Deus ele estabeleceu para que você permaneça, para que você crie raízes, quando você se consertar com Ele durante o teu retorno, Ele já vai preparar para que você seja bem-vindo. Não force estar no lugar onde Deus não queira que você esteja. Não permaneça, eu falo com toda a autonomia e convicção, em um lugar onde você esteja sendo uma árvore infrutífera, quando o que Deus tem para você não é apenas um fruto, mas sim um bom fruto. Não deixem que as pessoas te paralisem quando você tem potencial para percorrer por vários lugares. Isso é muito importante também. Amém? Verdade. Aleluia. Só para finalizar, o Tiago fez uma pergunta, vou abrir o leque que o Tiago quer, né? Podemos ser o que quisermos ser? Você pode ser aquilo que Cristo diz para você ser. E para que você identifique o seu propósito específico, eu acredito muito que há necessidade de você se aproximar do Criador. Então, se você quiser informações a respeito de um relógio, você precisa procurar o manual do relógio, né? O manual do fabricante. Se você quiser maiores informações do seu carro, você precisa procurar informações do manual do carro. Então, do mesmo jeito é com você. Se você quiser saber mais informações a respeito do propósito específico, porque existe o propósito geral, a resposta para isso a gente encontra lá na Confissão de Fé de Westminster, né? Não vou entrar nisso daqui, que a gente já está fazendo isso no discipulado. Mas o propósito específico você encontra diretamente com o Criador. Então, qual que é o meu propósito, o meu plano de vida? Qual que é o propósito que Deus tem para mim, especificamente para mim? Você tem que identificar diretamente na fonte, agora eles falaram aqui, diretamente com aquele que te criou. Tá? Eu posso ser o que eu quero? Não, você deve ser aquilo que Deus te criou para ser. Porque senão fica uma coisa infrutífera em vão, né? Exatamente, infrutífera, em vão.
E é o que eu sempre falo do talento. Deus, ele te deu talentos e você precisa produzir de acordo com a quantidade de talentos que foram derramados sobre a tua vida. Se eu entrar num propósito que não foi para que eu vivenciasse aquele propósito, eu vou deixar de dar a quantidade de frutos que eu deveria estar dando. E um dia eu vou ser cobrado pela produtividade. Amém. Quer pegar alguém? Não, e a gente não pode ser omisso também. Para ilustrar essa omissão, você tem um carro e esse carro começa a piscar uma luz. Ao invés de você levar ele no mecânico, você continua assim. Esse carro, uma hora, ele vai parar. Então é fundamental que você identifique o problema. Talvez você tenha que trocar de carro. Talvez aquele problema tenha conserto. Mas não espere que o carro pare. Porque ele pode deixar você na mão no momento em que você mais precisar. Ele pode deixar você na mão quando você mais precisar. Talvez você está ali dentro do seu carro, a luz piscando. Mateus, tem um problema. Não, daqui a pouco ela apaga. E normalmente tem aquele função que fala pra você, não, isso daí não é nada não. Exatamente. E isso acontece muito. Vamos tentar trazer bem pro que você está querendo dizer? Acho que a gente pode. Fica à vontade. Por exemplo, eu falei ontem sobre isso. Falei de uma época que eu me sentia vazio de Deus. O lugar onde eu me alimentava não estava sendo suficiente. Eu não estava conseguindo me abastecer. E aí foi o pisca-alerta que ele falou. A luzinha começou a piscar, eu vi que eu estava precisando de alguma coisa a mais, eu fui lá e achei um lugar. Saí de lá pegando fogo. Glória a Deus. Mas, igual eu falei, tem sempre aquele, o Zé Faísca, né? Que ele fala, não, essa luzinha não é nada não. Eram as pessoas que falaram, rapaz, mas você está indo em outro ministério? Mas você está indo se alimentar em outro lugar? Você não tem igreja não? Você não tem pastor não? Tal. Então, irmão, sinta-se à vontade. Você viu que a luzinha acendeu? Procura ajuda. Saiba que você serve a Cristo, não é uma placa, não é uma denominação. Tá? A gente conhece aqui o Delarice, né? Delarice é um assembleano, canelinha de ferro. Tomara que ele assista a gente depois. Calvinista. Não, assembleano, canelinha de ferro, calvinista reformado. Como isso se tornou? Por quê? Porque um dia ele viu que o que estava sendo apresentado para ele, onde ele estava, não era suficiente. E hoje ele, de assembleano, ele se tornou calvinista reformado e ortodoxo e ponto final. Então, se você vê que não é suficiente o que você tem recebido, se a luzinha está acendendo igual o pastor Mateus está falando, irmão, grita socorro que tem gente para poder estender a mão para você. Glória a Deus. Pessoal, podem mandar as perguntas aí que vocês tiverem no coração e fica à vontade. Você tá suave hoje? Você tá tranquilinho? Não fica triste, eu já tô numa paz. Ontem teve que apagar a live. Ontem eu falei o que tinha que falar e eu, nossa, acordei numa paz hoje. Não fica moscando aí, Miranda, não, pessoal. Pode mandar fazer, as perguntas aí. Vamos cantar uma canção aqui, um rapzão? Rap? Pra dar uma descontraída aqui na live aqui. Você pode ir chegando, se você estiver deitado na sua cama, estiver sentado no vaso sanitário, estiver no sofá. Assiste aí de onde você estiver, amém? Qual? Começar com aquela que a gente começou. Cantar aquela que a gente começou. Mandar um rapzinho aqui pra dar uma descontraída enquanto o pessoal vai mandando aí. Aleluia. MC de Cristo. Eu quero a audácia de Pedro, eu quero a responsa de Paulo. Preferi o caminho estreito e isso fez de mim transformado. Sei que foi alto o meu preço pra tirar a mancha do pecado, pra ver mais além do que eu vejo, escamas nos meus olhos cegados. Teu amor sempre é o mesmo, mesmo eu vivendo falho. Hoje amanheceu mais cedo, ouviu pra todo lugar. Vou buscar pra te encontrar, Shekinah, Shekinah, Shekinah. Vou buscar pra te encontrar, Shekinah, Shekinah. Vou buscar pra te encontrar, Shekinah. E fatal. Pesado. Sextou na presença do Senhor. Quantas pessoas a gente tem online aí? 13? Ué, o pessoal tá tranquilinho hoje? 16? 16. E o pessoal não tá... Tá batendo um pico bom aí hoje.
O pessoal tá bem tranquilo? Tá sem perguntas A hoje? gente tem uma perguntinha quente aqui, hein? Qual? Tava escrito ali. Pros dois. Qual? Tava demorando, né? É. Tem mesmo? Tem. Não, a pergunta é minha. Então vai. A pergunta é minha. Bebida alcoólica Cara, é pecado? Bebida alcoólica, ponto de interrogação, é pecado? Se sim, por quê? cara, aí você pega a gente daquele jeito, hein? Então vamos lá. Eu vou ser bem categórico. Pela Bíblia, beber bebida alcoólica é pecado? Não. Agora, Guilherme, você me orienta a beber bebida alcoólica? Não. Você bebe bebida alcoólica? Não. Mas você não orienta a gente por quê? Porque não está na Bíblia. Eu não oriento porque, primeiro de tudo, é um motivo de escândalo para algumas pessoas. A gente comentava aqui agora há pouco sobre uma vez que... Pra quem não tem a mente aberta, se fala. Não, sobre, por exemplo, eu sou cristão, sou conhecedor da palavra e às vezes algum irmão da minha igreja, ele foi dependente químico, foi alcoólatra alguma época da vida, e aí ele vê eu, que posso ser às vezes um referencial para ele, comprando uma latinha de cerveja, e ele pode ver em mim a possibilidade dele não, né, dele voltar a beber socialmente, e aí às vezes por conta da minha prática, da minha conduta, ele volta para o alcoolismo. Então eu acho que pode se tornar uma prática errada por conta do mau testemunho. Agora, um outro exemplo também disso, igual a gente estava falando sobre uma receita que uma vez eu vi na internet, de uma carne que ela era temperada com aquela cerveja preta, Malzbier, né? Sim. E aí eu falei assim, e pelo que eles estavam falando ali no vídeo, falando da receita ali, falei, cara, essa carne deve ser uma delícia, mas eu não fui lá e comprei os ingredientes. Por quê? Porque vai que aparece alguém na igreja, alguém da igreja, me vê no mercado. Ah, pastor, mas sua visão é um pouco religiosa. Eu prefiro me precaver nesse assunto. Então, para deixar bem claro e resumido, é pecado? Não, mas eu não oriento ninguém a beber, para que não seja motivo de escândalo, de queda de ninguém. A Bíblia fala que a gente não pode ser pedra de tropeço para ninguém. Então eu prefiro não ser pedra de tropeço. Isso aí. A Rafaela Alves aí tá agradecendo aí, tá surpresa pela volta do Mateus aí, né? Fica feliz aí por você estar de volta nos caminhos de Deus. E ela tá falando que ela lembra do tempo que você era obreiro, e é um testemunho muito lindo a sua história, né? Que Deus continue te abençoando. São as palavras aí da Rafaela Alves. Amém, glória a Deus. Cara, a minha visão referente à bebida alcoólica ela é semelhantemente à do Guilherme. Ainda mais eu que já vim de uma trajetória totalmente, como você disse ontem ao meu respeito, que eu não valia absolutamente nada. Ué, você tava ouvindo? Estava assistindo online. Mas é basicamente isso. Vocês têm base bíblica para que eu não beba? Não. Você nos aconselha a beber? Também não. Por quê? Porque talvez possa ser a muleta que você queira. Ah, o meu pastor disse que eu posso beber. Não, nós dizemos que o nosso conselho é para que você não beba. Mas você tem base bíblica para isso? Não. Mas eu te peço, não beba. Porque igual o Guilherme disse, apesar do nosso ministério, nós padronizarmos espiritualmente a unidade, mas nós somos referências. E pessoas buscam referências ruins para caírem em pecados. Pessoas buscam muletas em líderes e hoje em dia, infelizmente, têm encontrado para se perderem com justificativa. Elas se esquecem disso aqui e se baseiam a vida nisso aqui, ó. Elas se esquecem totalmente de viver um evangelho que está na palavra e elas começam a se apegar naquilo que o homem faz. Tanto que, quando você aponta uma falha, um erro, ela não vai falar para você o porquê que ela fez. Ela vai falar assim em quem ela viu fazendo. Ela esquece, igual falávamos há pouco, ela esquece de olhar para o espelho e começa a olhar para a janela. O pecado do vizinho me faz pecar. O pecado do vizinho me torna mais santo. O erro dele me aproxima de Deus. Mas eu olho no espelho, eu estou igual Nicodemos. Uma armadura, mas por dentro estou leproso. Então, traduzindo, fala da bebida alcoólica, igual você citou o alcoólatra. Às vezes uma latinha de cerveja não é nada para nós, mas com um alcoólatra é tudo, né? Então assim, para deixar claro, é uma pergunta, você
vocês responderam bem nitidamente, deu pra entender.